Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como desenvolver uma mentalidade de alta performance. E para bater esse papo com a gente, Ravel Navá, empresário com 14 anos de experiência no mercado de publicidade e no mundo dos negócios, mentor de empresas que construiu do zero a sua agência de publicidade, a 2Ls. E aí, tudo bem? Como é que tá, Ravel? 100%. Privilégio, gratidão aí pela oportunidade da gente estar batendo esse papo e espero poder contribuir aí com vocês. Cara, gratidão nossa, né? Porque a gente tá vindo aí de 2 dias meio intensos, né, cara? E mesmo assim a gente tá aqui produzindo conteúdo. Obrigado pela tua disponibilidade, cara. Obrigado. Eu vinha pensando nisso, sabia? Eu vinha pensando porque vindo pra cá eu falei assim, cara, ontem a gente terminou o evento, porque o evento ele, no dia ali é só celebração, né? E aí tem todo um antes, né? E como eu tinha viajado, eu cheguei bem na semana, assim, de começar os finais preparativos ali, mas graças a Deus deu tudo certo. E agora a gente está aqui, eu vim pensando nisso, né? Porque quando você faz algo que realmente você gosta, né? Literalmente você começa a tirar o dinheiro do jogo e você foca em fazer algo que seja uma entrega extraordinária para quem vai, enfim, consumir esse conteúdo. Eu vim pensando nisso. Total. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head Acquisition. Cara, prazer imenso estar gravando esse podcast. Eu tenho muito a aprender contigo. Vai ser um papo cabeça aqui. Aula. Bom, vamos nessa. Vamos embora, cara. Cara, como é que começou isso, cara? Como é que você começou como empreendedor, como empresário? Já era muito bom de vendas, né? Eu acredito que desde pequeno isso já estava inserido na minha mente e no sangue, né? Vender faz parte da minha vida, mas é interessante porque quando eu estava no ensino médio ainda, eu já queria fazer publicidade. E publicidade para mim na minha cabeça era aquela coisa de criar algo, né? O cara que ficava no computador criando. Só que eu só sei que o nome do programa é Photoshop, eu não sei criar nada, né? Eu me enveredei para outra área. E ali quando eu fazia faculdade de publicidade, eu conheci uma pessoa, eu trabalhava na verdade assim, eu comecei no shopping. Meu primeiro emprego foi no shopping, numa loja de tênis, que foi uma grande faculdade para mim de vendas. Loja de tênis. De tênis. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. E o interessante é porque assim, eu não tenho na minha jornada do herói não tem essa história de passou fome, não. Eu moro em Brasília, né? Meu pai é funcionário público, seguindo ali o protocolo dos brasilienses. Ele não é de Brasília, meu pai. Veio para cá, né, morar em Brasília, meu pai é do Maranhão, minha mãe é da Paraíba. E minha mãe é professora, meu pai é auditor fiscal. Então, assim, a gente vivia já uma vida de classe média. Morava numa cidade satélite, né? Para quem não é de Brasília, Brasília é o grande centro, né? E tem as cidades satélites que estão em volta. E aí a gente começou numa cidade satélite no começo de Brasília mesmo, né? Chamada Taguatinga. E aí, lá, cara, quando eu estava no colégio, eu tinha esse desejo. E meu pai, como muitos aqui sabem, né? Você entra no funcionalismo público, você é concursado e você vai ganhando ali os seus DAS, né? Que são as suas remunerações, as suas bonificações para subir. E na troca de governo, onde entrou o primeiro governo Lula, ali a gente teve o primeiro grande baque da nossa vida. Meu pai sempre foi um cara muito constante, atleta, meu pai. Cresci vendo meu pai sempre em alta performance, jogando bola depois como maratonista, estudando muito. Meu pai é um cara que lê muito, muito culto, músico também. Então, assim, eu via meu pai um cara sempre de alta performance na leitura, no dia a dia dele. E nessa troca de governo, meu pai tinha um cargo altíssimo no governo, mas não é cargo político, né? É porque meu pai é auditor, então era com conquista mesmo dos DAS dele. E aí, na troca de governo, a gente sabe que algumas peças precisam ser mudadas para que o jogo aconteça. E com meu pai não foi diferente. Como ele não queria que eu jogasse o jogo do governo, então, ele foi cortado e ele voltou apenas para a remuneração, que já era muito boa também, mas do concurso, né? O piso que ele tinha, então, ali fora, tirar todos os bônus. E naquela fase, eu com 16 anos, era a fase que a gente comprava muito tênis naquela loja. E aí eu falei, cara, eu lembro meu pai sentar com a gente e falar, gente, a gente vai ter que dar uma ajustada na vida. Eu perdi 50% da minha rentabilidade. Caraca. E a gente vai ter que dar uma ajustada. E meu pai vivia, a gente já vinha naquele ritmo. E aí eu falei, cara, eu tinha acabado de sair do colégio de ensino médio, fui pedir um emprego na loja que eu era mais um grande cliente de tênis. E aí naquela loja eu comecei a vender. E é interessante porque quando eu entrei nessa loja era shopping. Eu não sei se vocês sabem, mas há anos atrás trabalhar no shopping era só a galera bonita, era um negócio, era a maior onda, era o né? status, né? E eu falo, cara, que assim, eu estudava num colégio particular que tinham várias pessoas de renda muito mais alta do que a minha, né? Que eram filhos de empresários. E quando eu fui pro shopping, eu não tinha vergonha porque estava trabalhando. Porque, inclusive, aquele shopping era do lado do meu colégio. Era onde a galera saía para depois almoçar.
Então eu falei, meu irmão, vou trabalhar no shopping, então a galera que tá abaixo de mim, assim, no segundo grau, né, ali, eu sou o formando já, né? Eles vão passar, me almoçar, eu vou estar na frente do shopping, na loja, vendendo. Então, literalmente, a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo, né? Se os seus olhos forem bons, tudo é bom. Se forem mal, tudo teu corpo é mal. E ali, os meus olhos, eu olhava aquilo como uma grande oportunidade. E no primeiro dia de trabalho, eu lembro que o gerente falou assim, vai de camisa branca e calça jeans. Então, eu falei, cara, não deve ter uniforme, então eu já vou ficar ali pronto para vender. Né? Eu conhecia de tênis, imaginava eu. E naquela época, o shopping que eu trabalhava, que chamava Taguatinga Shopping, eles não tinham construído nem das docas. Então, eles tinham um horário ali, que era o horário do período da manhã, que eles abriam a frente da loja para a gente entrar com as caixas. Então, os caminhões paravam na porta. O meu primeiro dia foi descarregando caminhão, levando caixa de tênis para lá. Meu irmão, quando deu por volta de meio-dia, que a galera começou a sair do colégio para ir para lá, eu ainda estava carregando caixa. E a galera vendo eu todo sujo, carregando caixa. Eu falei, Jesus amado, não é possível que o cara me chamou, eu achei que ia vender. E a primeira semana inteira naquela loja foi de estoquista. Porque você não consegue vender se você não conhece o estoque. Porque é muito tênis, você tem que ser rápido para subir, pegar o tênis, localizar o tênis. Então tem uma logística no estoque de loja de shopping, né? Tem separado por marcas, por modelo, por cor e por numeração. Então existe uma lógica que segue exatamente um duto, né? Não é o duto do pipeline da liderança do Ranchara, não, mas é o duto da galera do shopping, né? E ali, cara, eu tive minhas primeiras experiências com a venda, né? Então eu fui treinado numa metodologia muito antiga, não sei se quem está nos assistindo já ouviu falar, chamada Friedman. Sim, a base, né? A base da venda, de você conseguir fazer o contorno de objeção. Ali eu já começava a entender sobre isso. E eu, primeiro mês, campeão de vendas no shopping. Aí me deram a oportunidade de ser subgerente. Eu, novo pra caramba, mas já estava entrando na faculdade de publicidade e marketing. Então eu trabalhava e estudava. Não, agora só uma coisa do que ele falou, né? Trabalhar com vendas, né? Pô, você tinha uma cabeça bacana, você via como algo bom. Muitos adolescentes ali da tua mesma idade iam falar, putz, cara, que vergonha. Que vergonha. Vão achar que meu pai quebrou, vão achar que eu tô passando fome, vão achar que, né? Ainda mais numa sociedade que você sabe que tem um poder aquisitivo mais alto, né? Que tem um nível de julgamento muito maior. Agora é o seguinte, a gente olha para vendas como o quê? Subemprego, vergonha ou não tem outra opção. Exatamente. Né? Agora pega o seguinte, pega a lista da Forbes, tá? Dos maiores bilionários do mundo. Me mostra um cara que tá ali que não é vendedor. Bill Gates. Gigante. Warren Buffett. Todos esses caras precisam convencer pessoas. Agora, o que acontece? E eu acredito que tem uma armadilha aí. É melhor eu pegar a carreira de vendas e desvalorizar ela e colocar apenas quem não tem outra opção do que deixar claro que é isso que vai te fazer dominar o jogo. E no final das contas, as vendas, ela desenvolve uma habilidade de você que é o quê? Pessoas. Você precisa conectar, né? Você precisa entender de rapport, você precisa entender. Eu fazia aquilo de forma empírica, né? Eu fui treinado com o Friedman, mas o dia a dia do shopping é muito legal, porque Explica um pouco aí o que é rapport e como é que você usava isso na prática ali. Não, naquela época eu não sabia que existia rapport, né? Eu sei hoje que você sabe, hoje eu você sei faz que intuitivamente. porque eu fiz curso, né, enfim, ali eu naveguei depois muito tempo PNL, fui para o rapport, fui para, enfim, algumas técnicas, depois me desenvolvendo, mas bem mais velho. O rapport é essa ideia de você criar uma conexão com a pessoa que está do outro lado, às vezes até tentando, vamos dizer assim, modelar o que ela está fazendo no momento para criar um elo de conexão. Né? Então, eu acredito que a maneira como eu fui criado, ela me possibilitou isso com uma certa facilidade. Por quê? Eu andei de skate minha vida inteira. Quem olha hoje não acredita, mas eu tentei ser profissional de skate. Sério? Sério. Tu era bom? Bom. Pipeline e tal? Fiz eu andei muito de street, né? Então, meu negócio era mais corrimão, quina, escada e manobra de solo, Pô, e Brasília deve ser ótimo pra isso, né? Maravilhoso. Aqui em Brasília tem um lugar que é conhecido plano, no né, mundo. cara? Tem um lugar no mundo que é conhecido, que é o setor bancário sul. Né? Então, os gringos, quando vêm para o Brasil, um dos picos que eles passam é o setor bancário em Brasília. Né? Para quem está assistindo do skate vai saber o que eu estou falando. E eu tentei ser profissional. Eu tinha patrocínio na época, menino tinha patrocínio, tentei andar de skate. E eu também tentei jogar futebol. Então eram dois extremos, porque eu treinei futebol, vamos dizer assim, para quem conhece, numa comunidade aqui, numa galera bem inferior. Então eu conheci gente muito pobre e conheci gente que tinha dinheiro naquela minha época, né? E andava de skate, que era um outro rolê. E no meu colégio eu era quase dos únicos skatistas. E a maioria dos meus amigos eram pagodeiro. Então naquela época não tem como hoje. Hoje em dia você vê, né? O pagodeiro tá com roqueira, virou uma mistura. Naquela época era a tribo do skate, era a tribo do pagode, só que eu era o skatista que andava na galera do pagode, né? E enfim, eu acho que esse track record de você conhecer diversas tribos
te facilita muito isso. Eu tento fazer isso hoje com os meus filhos. Né? Eu tento mostrar para ele algumas realidades diferentes. Que você não polariza, né? Isso é muito bom. Então, na venda ficou muito isso. Porque quando chegava o roqueiro na loja para querer o tênis, eu fazia rapó com ele, empiricamente, né? Não sabia que o nome era rapó. Quando chegava o cara que era mais Mauricinho, eu sabia me conectar com aquele cara. Né? Então, as vendas me trouxeram essa questão de olhar e falar, cara, eu preciso ter essa conexão, eu preciso achar um ponto de conexão com esse cara, né? Antes Agora, de vender. Deixa eu pegar um gancho do rapport, né? 1992, Universidade Federal de Palermo, eles conduziram uma pesquisa que foi onde eles entenderam que existia um conceito chamado neurônio espelho, né? Então tinham macacos, e os macacos assistindo os cientistas, os pesquisadores comendo amendoim, eles perceberam, eles estavam com o eletrodo, que eles tinham a mesma reprodução elétrica dentro do cérebro dos macacos, como se eles realmente estivessem comendo o amendoim. Então, o neurônio espelho ele tem essa função de espelhar um comportamento e reproduzir. Mais à frente, o que eles perceberam? Como é que o bebê aprende, né, quando você nasce? Você aprende imitando a sua mãe. Só que o que eles descobriram? Que o ato do bebê imitar a mãe reproduzia o mesmo neurônio espelho nela e criava um laço afetivo muito forte. Porque assim que a criança nasce, a mãe não tem a mesma conexão que ela tem depois de anos. O amor que a mãe desenvolve pelo filho é isso. E aí o que acontece? O fato do bebê reproduzir o comportamento da mãe faz a mãe se identificar com o bebê e amar o bebê. O que é o rapport? É você reproduzir o comportamento da pessoa que está na sua frente. Você manda uma mensagem subconsciente para quem está falando contigo e o cara fala, o Léo é igual a mim, por isso eu confio no Léo. Olha que incrível. É legal, né, isso? Eu falo isso muito aqui pro meu time de vendas. Eu falo, cara, esquece a venda, esquece qualificação do O primeiro ponto é você achar a conexão. Né? Para mim isso aí é matador. Aí fiquei no shopping, um ano. Tu ganhava dinheiro no shopping? Ganhava, batia todo. Então, no Natal, o Natal 30 dias, eu bati 25 dias no Natal. Porque o Natal de shopping, para quem sabe, tem um famoso PA, produto agregado, né? Que é onde realmente a loja consegue rampar e ter mais margem. Então era assim, hoje quem vender mais meia preta, porque estava lotado de meia preta, naquela época ninguém usava meia preta, ganha R$50. Cara, eu fazia de tudo para poder vender as meias pretas. Limpa tênis, que era isso, né? E eu passei ali um Natal no shopping. Natal no shopping, para quem sabe, assim, a loja funciona normalmente um período com 6 vendedores, 4, 5 vendedores. No Natal ela funciona com 60 no mesmo período. Então é selva, né? É briga, empurrão, meu irmão, dedo no olho, vale tudo. E um Natal de shopping ele é igual o ano de cachorro, né? Um Natal é 7 anos na sua corrente sanguínea, né? Envelhece mesmo porque você começa... Você não dorme, você não 7 come. da manhã e vai até 1 da manhã. Né? E naquela época eu vinha de ônibus, aí eu estava trabalhando no lugar mais longe de casa. E o último ônibus era o Corujão, que ele faz uma procissão absurda para poder chegar em casa. Então eu chegava em casa 3 da manhã e tinha que sair 6 da manhã. Né? Caramba. E é interessante, cara, porque assim, meu pai tinha plenas condições de falar, você não precisa trabalhar e vai cair. E meu pai sempre falou, cara, excelente, meu filho, excelente. Segue que tá indo muito bem. Né? E minha mãe talvez ficava com um pouquinho mais de dó, né, que mãe, né? Mas meu pai sempre me apoiava. Ele falava assim, Ravel, você tá fazendo um excelente trabalho, é isso aí. Continua, meu filho, continua. E eu via que esse empurrão dele de me botar meio que no fogo, ele construiu e moldou meu caráter, né? De falar assim, cara, não existe facilidade. Né? E meu pai sempre foi esse cara, né? Os principais valores que eu tenho na minha vida, que inclusive são os valores da minha empresa, que é lealdade, transparência, comprometimento, eu aprendi com meu pai. Né? Meu pai sempre foi esse cara muito comprometido com tudo que ele fazia. Né? Tanto é que ele é maratonista. Aqui em Brasília, ele é primeiro, segundo lugar em qualquer prova que ele faz. Sério mesmo? Hoje? Meu pai tem 69 anos, tem, sei lá, 16 São Silvestres. Sério? Eu corri também muitos anos com ele, né? Então, eu tô recentemente vindo do triatlo, né? Então, isso veio do meu pai, né? Então, meu pai fez... Eu corri muito, meu pai. Eu fiz a corrida Pampulha, fiz Meia do Rio, fiz algumas São Silvestre, fiz Goiânia, Curitiba, enfim, fiz várias corridas com meu pai, acompanhando, né? Me divertindo com ele. E meu pai sempre foi esse cara. Eu fiquei no shopping, do shopping eu saí e fui estagiar num órgão público em Brasília. Eu consegui um emprego, um estágio, através de um amigo meu chamado Deus Ellis. Ele estava até ontem lá no evento, é um cara fantástico. E aí, nesse estágio, eu conheci ali o serviço público. Mas o mais interessante é que de lá eu saí para estagiar na área de comunicação do Ministério da Defesa. Nesse meu termo, eu conheci um cara que ele me apresentou um negócio chamado São Paulo, chamado 25 de Março. E aí, conhecendo lá a Galeria Pagé e por aí em diante... eu vi que dava para trazer coisas de lá e vender aqui. Só que com a margem de 400%, 500%. E aí eu fiquei 5 anos.
Então, o que eu fazia no Ministério da Defesa? Não fiquei 5 anos no Ministério da Defesa, fiquei 5 anos vendendo muamba. Literalmente isso, né? Eu trabalhava no Ministério da Defesa e lá, funcionário público recebe todo dia 5. Né? Então, eu ia em São Paulo, voltava com um monte de Nike Shox, calça da Diesel, boné da John John, carteira da Montblanc, né? Tudo primeira linha, né? Aí eu voltava e eu ficava andando os andares inteiros do Ministério da Defesa depois do meu expediente do estágio, vendendo. Então, eu não tinha essa vergonha, eu nunca tive isso. Eu anotava no caderninho, dia 5 eu passava cobrando da galera. Então, o estágio me pagava R$400 e a muamba me dava 4 mil por semana. E aí, Caraca. E aí eu falei, cara, não dá pra ficar fazendo estágio, né? Eu só... Não, mas eu entendi que o teu estágio era o teu canal de aquisição. Era o canal né? de aquisição. Tirou as palavras da minha boca. E aí foi crescendo essa história da muamba, né? Eu já fazia faculdade em Brasília. Não, e 4 mil em que ano? Eu tô com 37, há 20 anos atrás, né? Era dinheiro, hein? Era muito dinheiro, né? Então, assim, eu tive independência financeira E, muito o, cedo. o Ministério não ficou com raiva de tu, não? Cara, primeiro é o seguinte, né? O Ministério da Defesa, quem comanda ele são as Forças Armadas, né? Então lá é militarismo. Eu entrava no Ministério da Defesa porque eu era da turma do clipping. Então por isso que eu falo que, cara, muito difícil eu vou ter mimimi na minha vida. Sabe que horas que começa o clipping trabalhar? 5 da manhã. Mas não chega às 5 da manhã. 10 para 5, tem que estar todo mundo, tinha que estar naquela época, né? Hoje a gente falando de ChatGPT, mas, cara, tu olha aqui, a gente chegava 4h50, sentava numa mesa entre militares e civis. Todos os jornais tinham que estar lá, esse horário, e a gente lia todos os jornais, e se alguma matéria citasse alguma das 3 forças, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, a gente recortava, colava o nome do jornal em cima, ia fazendo um clipping. A gente fazia 6 desses, manualmente. Tu lia todos os dias os jornais. A gente distribuía, né? Aí boa parte da turma ficava com os impressos, e uma outra parte ouvia os noticiários daquele período para também cortar e entregar para os generais, para o ministro, naquela época o ministro era José Alencar. E aí a gente entregava para os generais, para eles um clipe, eles sabiam tudo o que estava acontecendo, que citava ali aquele pessoal. Então a gente começava às 5 da manhã, então tinha o militarismo. Eu vivi com os caras, né? Eu entendia como é que o militar agia. Meu pai teve a cabeça sempre muito militar também. E aí eles achavam o máximo, na verdade, aquilo ali, porque eu sempre chegava no horário, fazia o meu trabalho, né? E depois eu ficava livre para poder rodar ali. E muito respeito, né? Então, até hoje eu chamo meu pai de senhor, minha mãe de senhora, a gente pede bênção lá em casa, né? Então, a gente já tinha um pouco dessa linha. Então, eles viam eles falavam assim, esse moleque aí, ele é diferente, né? E ele respeita a hierarquia, ele respeita, então isso fez a diferença na minha vida. Né? Sou muito grato ao meu pai por ser sempre essa linha dura comigo. E aí eu saí do Ministério da Defesa e fiquei 5 anos vendendo muamba. Então, quando eu já era na faculdade, o que eu fazia? Tinha uma mochila da Oakley de paraquedismo, com lona de paraquedas, que ela era bem grande, né? Era um sonho naquela época para todo mundo. Eu botava um pé de cada tênis e no intervalo da faculdade eu botava exposto no banquinho e ficava sentado no banco. Por quê? A faculdade era aqui em Brasília, né? Vamos dizer assim, era na Asa Sul. Eu não era de Brasília, eu era da Satélite. Então, para mim, vir para Brasília, só de estar na faculdade, eu já me achava rico. Porque literalmente eu saindo do interior para o grande centro. Assim é Brasília, né? E existe realmente uma separação. A gente sabe disso social, quem é de Brasília sabe que isso acontece. E eu não nasci no centro, né? Então eu colocava os tênis expostos e ali a galera ia passando, pô, esse tênis. Eu ficava vendendo no intervalo da faculdade. Os Bedel ficaram meus amigos e, cara, deixa o cara vender aí dentro. E eu vendia Nike Shox, eu era o maior vendedor de Nike Shox, tinha, sei lá, eu vendia muito. Então eu comecei a conhecer muita gente, aí eu passava. À noite eu vendia na faculdade e no dia eu ficava rodando para casa de um, para casa de outro, rodar a Brasília inteira, né? Aí a primeira conquista foi Corsinha 4 portas que minha mãe me deu, ela me deu ele pelado. Aí eu logo meti umas rodas nele, 17, rebaixei, inacreditavelmente. Tinha uma coleção de Juliette, os relógios da Oakley, e era esse. Então eu vendi muito tempo, né? E aí eu não fiz estágio na publicidade. Eu não estagiei na publicidade, né? E o que aconteceu? Naquela época, aqui em Brasília tem um lugar chamado Feira dos Importados, né? E os caras começaram a vender muito barato esse tênis porque eles começaram a comprar da China. Quebraram. Quebraram. O tênis que eu comprava a 150 e vendia a 600, eu ganhava 450 no tênis. Eu vendia 10 e ganhava 4.500. Então, o tênis que eu vendia a 600, eu pagava 150 no tênis, eles começaram a vender aqui por 180. Foi onde entrou com muita força o Nike Shox falsificado de todas as linhas. Aí não era mais a primeira linha. Era a primeira, segunda, terceira, quarta. E aí não tinha mais como. Aí eu migrei e fui me vender celular.
aqueles na época, o Tijolão. V60. Não, já era mais, era aquele pretão black e tá tal, o V4. V4, Ah, tá ligado? V4, né? Da Motorola. Da Motorola, é. Aí eu comecei a vender V4. Aí na história de vender V4, eu comecei a comprar no Paraguai. Tinha um cara que trazia pra mim. Esse cara me deu um tombo, eu perdi todo o dinheiro. Literalmente, ele fez o quê? Ele fez uma primeira oferta pra mim. Eu lembro na época, era 10 mil reais. Era muito dinheiro, cara, naquela época. Como se fosse dinheiro de hoje, era 100 mil. E eu, naquela época, 17, não, eu tinha 20 anos de idade. Aí ele fez uma primeira pra mim de 10 mil, eu comprei 10 mil, ele me entregou 10 mil. Aí ele fez uma segunda de 20 mil e me entregou 20 mil. Ele falou, cara, tá chegando uma carga pra mim. E ele se falava que era importador. Ele me tinha nota, pra tu ter ideia. Não, eu sou importador e tal. Aí ele falou assim, ó, tá chegando uma carga pra mim, mas essa aqui tem que ser de 60 mil. Aí eu preciso de 40 mil porque o valor é mais alto. Eu fui lá e dei os 40 pra ele e na época ele ia trazer o restante. Cara, não chegava. Eu liguei pra ele um dia, ele sumiu. O celular dele não atendia mais. Eu fui lá na loja dele, que ele tinha uma loja. A loja estava fechada, sem nada dentro. E aí, ali, quebrei. Ali acabou o business. Ali acabou o business. Porque eu tinha aportado todo o dinheiro nesse negócio e ali acabou. Aí foi onde eu realmente comecei a falar, cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu acredito que foi Deus. Porque, assim, eu sempre quis ter uma vida de executivo, né? Eu sonhava assim, cara, eu quero ser um grande empresário. Eu já tinha aquela veia ali. Só que eu não queria mais, porque eu falava assim, eu comecei a vir a ser o cara de referência, ó, você quer um computador X? O Ravel arruma. Era legal porque as pessoas me ligavam como referência. Eu sempre fui um cara muito correto. Eu entregava, eu vendia, o produto era o melhor. Só que eu não queria me ver mais como aquele cara do rolo, vamos dizer assim, da muamba. Aí eu falei, cara, eu tô frito, porque eu acabei de formar e eu nunca passei em nenhuma agência de publicidade. E as grandes agências de Brasília atendem o quê? Governo. Eu falei, cara, comecei a rodar as agências do privado e entregar currículo. Zero, nem estágio. Eu já tinha formado. E agora? E você consegue se formar sem estágio? Cara, eu tinha estágio do Ministério da Defesa. Ah, tá. Que era o estágio na área de comunicação, mas eu não tinha estágio em agência. Entendi. Aí eu tinha rodado, cara, e não conseguia. E não conseguia estágio, não conseguia emprego, não conseguia nada, mas minha cabeça sempre foi muito criativa. Aí eu cheguei à decisão, falei, cara, eu vou mudar para a Austrália. Tinha um amigo meu indo para a Austrália, eu tinha 3 mil reais na época, minha mãe chorou os prantos, eu falei, mãe, eu vou e eu só volto quando eu tiver dinheiro para montar um negócio, porque eu não vou trabalhar para os outros mais não. Aí minha mãe chorou, a gente começou a dar entrada de papelado, essas coisas todas, mas não andou muito. Um grande amigo meu da época, que era um pai dele, um grande empresário na cidade, falou assim, cara, eu tô com um painel que fica atrás de um caminhão, um painel de LED. É um painel de LED móvel. E o cara quer me alugar esse painel, porque ele comprou e ele não vai usar. E vamos fazer mídia com esse painel? Eu falei, meu irmão, gostei da ideia, vamos nessa. Eu lembro que o aluguel na época desse caminhão era tipo 10 mil reais e eu tinha que pagar 10 mil reais pela patente do cara que tinha a suposta ideia. Um bem articuladozinho. Se ele estiver me ouvindo, Deus te abençoe, viu, meu irmão? E aí a gente tinha 20 mil de despesa, era largada. Aí esse painel era um painel de LED que ele subia. Ele foi construído numa estrutura igual, não tem oficina que sobe carro? Uhum. Então tinha também, então era um elevador daquele que subia o painel e a gente parava em alguns lugares da cidade e passava mídia. O computador estava dentro do caminhão. Era bem organizadinho. Isso há muito tempo atrás, né? Só tinha esse modelo trio elétrico em Salvador, né? Que é inclusive essa patente do Armandinho Dodô, né? Lembra? Uhum, é dele. Uhum. E aí eu comecei com esse painel. Aí o que eu fazia? Eu tentava code call, ligava para os donos de empresa, marcava uma reunião e falava, cara, eu quero fazer uma demonstração. Pegava a logomarca do cara num cartãozinho de visita, redesenhava com o diretor de arte e fazia uma animaçãozinha. E o caminhão funcionava com gerador ou então ligado na energia. Só que gerador naquela época, vocês podem imaginar o barulho que ele fazia, né? Nós estamos falando de 20 anos atrás, né? 20 anos não, falando de... É isso mesmo, 18 anos atrás. E o gerador ele funciona com o quê? Diesel. E eu chegava de caminhão. Tu ia de caminhão? Eu ia. Parava o caminhão do outro lado da rua, porque esse era o impacto, na frente da loja do cara. Parava o painel, ligava o gerador, fechava o caminhão, ficava passando a mídia do cara. Aí eu ia para a reunião com ele. Eu falei, não, antes de começar a reunião, eu queria que você fosse lá fora, ver o que eu preparei para você. Aí quando ele chegava lá fora, tava o caminhão com a logomarca dele. Só que eu fedendo a diesel, né? Porque eu ficava ligando os geradores e ligando o dia inteiro. Então a roupa ficava em aca de diesel o dia inteiro. Então, assim, quando eu conseguia energia, era diferente. Aí esse painel, cara, a gente, primeiro mês... Mas qual era o impacto quando o cara saía? Cara, na hora era fechamento. Não tinha conversa. Porque eu falava, cara, tá degustação. Fala o seguinte, você quer fazer uma ação promocional? Sábado eu venho aqui na frente da tua loja, a gente faz uma ação. A gente comprou uma caixa de som. Hoje não tem as JBL, né? Era uma caixa de som mesmo, que a gente conectava no som do caminhão, aí passava o VT e uma musiquinha animando. Então, funcionava muito para concessionária, para Ricardo Elétrico, Casas Bahias. E sempre fui esse cara muito de ter boas amizades, né? Sempre fui um cara muito correto com os meus amigos, então isso me dava credibilidade.
E aí um grande amigo meu me apresentou um cara que até então era um cara que estava implementando uma loja em Brasília, uma rede de lojas. Ele fez uma fachada para esse cara e falou, cara, te apresentar esse cara. E pela misericórdia de Deus, esse cara era o diretor nacional de implementação do Ricardo Eletro. E o Ricardo Eletro estava chegando em Brasília. No primeiro mês a gente fechou um contrato com o Ricardo Eletro de 40 mil. Eu tinha 20 de despesa. Então a gente já tinha 20 na largada. Então esse caminhão começou a dar muito dinheiro para a gente em pouco tempo. Então eu acredito que eu tenho essa habilidade de enxergar a oportunidade em muita coisa. Cara, só uma coisa aqui que você falou, né? Teu relacionamento, né? Uma coisa que me impressiona bastante, né? Tanto na galera que participa do teu Mastermind, quanto a galera que palestrou e tudo mais, é que você é muito bom de relacionamento. E tem uma coisa que a galera acredita, né? É que o que faz diferença para você é o teu conhecimento. Da grana que você ganha, 15% vem do teu conhecimento técnico. 85% de todo o dinheiro que você vai fazer vem do relacionamento que você constrói. Não importa o que você sabe, não importa o que você tem, não importa onde você estudou. Importa com quem você se relaciona, com quem você conecta. E mais importante, tá, gente? Conheci um bilionário. O que eu vou fazer? Pedir um favor. Quantas pessoas pedem um favor pro bilionário? O dia inteiro, né? Então, assim, antes de você pedir qualquer coisa, faça pela pessoa. Depois você vai pedir, porque você vai impactar. Né? Se chegou perto do Flávio Augusto, todo mundo pede para o Flávio Augusto. Agora, seja o cara que chega perto dele e gera algum valor resolvendo um problema que ele tem. Ser interesseiro, seja interessante. Né? Acho que essa é uma baita sacada. E esse caminhão foi dando muita grana, a gente acabou virando uma referência na cidade, então eu criava alguns fluxos. Né? De manhã ele estava na via mais movimentada, de tarde ele voltava na via no sentido contrário, e final de semana ação promocional. E de segunda a segunda dirigindo o caminhão e o pau cantando. Então, assim, eu nunca tive esse problema com o trabalho. E lá em casa ninguém nunca falou, tadinho, tá dormindo tarde, tá não sei o quê. Não, lá em casa, meu irmão, o Ravel tá fazendo dele, vai nessa. E aí o caminhão, a gente começou a incomodar quem? A galera dos painéis, de front light. Que em Brasília tem uma galerinha aqui meio tensa. E aí, onde a gente parava o caminhão, chegava uma multa por estar estacionado num lugar que não devia. Então, assim, a verdade foi essa mesmo. Hoje eu conheço quem foram os caras que me deram as multas, né? E aí eu sei como é que a coisa aconteceu. Então, eles mandavam lá e, multa. Chegava lá, acontecia. Enfim, tive vários problemas, até o ponto que a gente teve uma notificação e não podia, então, mais andar com o caminhão. Só que a gente estava ganhando tanto dinheiro com o caminhão que a gente fez uma proposta para comprar o caminhão. Eu dei um cheque, na época o caminhão custava 250 mil, para tu ter ideia. A gente deu um cheque de 100 mil para 30 dias e ia parcelar o restante para o dono do caminhão, que é um cara de Brasília muito querido, né, um grande empresário de Brasília. Naquela época ele era um menino, mas já tinha um baita patrimônio, né, um cara do ramo de construção civil. Comprou esse painel mesmo para tentar uma segunda renda. Era troco de pinga para ele. E aí, muito leal, né? Ele viu que a gente realmente não tinha o que fazer com o painel. Ele devolveu esse cheque pra gente. A gente devolveu o caminhão, revisar. A única coisa que ele me exigiu foi que a gente revisasse o caminhão na Mercedes. Foi 15 mil reais essa manutenção. E ali a gente ficou sem caixa, porque a gente tentou rodar o caminhão muito tempo com sem autorização. Então ficaram meses sem poder rodar e a gente teve que reincidir contrato com o cliente, devolver dinheiro, foi essa questão toda. Mas ficou ali o relacionamento. Aí a gente abriu uma agência de publicidade. Só que eu não sabia nada de publicidade até então, porque a minha faculdade, boa parte dela eu estava vendendo tênis, né? Eu estava estagiando. Então, Não, eu discordo, tá? Eu acho que você sabia mais do que muita gente se formou. Eu não sabia entrar na agência e fazer. E essa agência a gente montou, o nome dela é 2Ls, é o mesmo nome que até hoje, é o mesmo CNPJ. E aí a gente, na agência, eu estava passando e falei, cara, eu vou vender cartão de visita que eu sabia fazer, né? Na época lançou aquele cartão com BPO local. Enfim, esqueci o nome que era o verniz localizado. Né? Eu lembro desse, era um lançamento. Aí o que eu fazia? Eu, em Brasília tem uma cidade que na época estava nascendo, que chama Águas Claras, que é só prédio, então tinha muito centro comercial. Eu entrava no centro comercial, chamava o síndico e falava, ó, o cartão na época custava R$500 o milheiro. E se eu conseguisse fechar uma cartela, para quem entende gráfica, eu conseguia colocar 20 milheiros numa cartela. Então eu tinha uma meta de vender 20 para fechar uma cartela e conseguir ter um custo menor. Então eu conseguia fazer ele por 240 e vendia por 500. Aí o que eu fazia? Pegava o cartão de todo mundo, redesenhava a logomarca do cara, Corel, né? Fazia um novo cartão para ele e apresentava no computador. Falou, tá aqui o seu cartão de visita, você precisa de um cartão de novo. E o síndico me ajudava a fechar, porque eu falava, cara, se tu fechar para todo mundo aqui, eu consigo de 500, eu faço para você por 400. Beleza? Beleza. Aí eu fechava uma cartela de 20. Então eu fazia muito dinheiro com cartão de visita também.
Todos os dias eu fechava uma cartela. E o pau torava. E essa era a minha agência de publicidade. Quando eu comecei a conhecer de gráfico, eu comecei a fazer panfleto, tabloide. Então a agência era um birô, né? E aí eu, passando uma vez numa avenida muito movimentada, eu tinha um painel e vi um ponto. Falei, cara, aqui cabe um front. Só que eu nem sabia que tinha que ter autorização, que tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Entrei dentro do condomínio, tinha meu síndico. Falei, cara, eu tô com um projeto, eu tenho uma empresa, eu tô fazendo agora uma rede de front lights em Brasília, e eu queria botar um front aqui, que mesmo era um lugar muito movimentado, até hoje tem esse painel lá, não é mais meu. E ali eu montei um triedo. Eu comprei de uma empresa do Sul, eu não tinha dinheiro para comprar esse painel, eu tirei uma foto do local, eu lembro até hoje na câmera digital, vocês lembram aquelas câmeras digitais? Lembro. Tirei uma foto, fui num amigo meu, que era diretor de arte, ele tem essa empresa até hoje, o nome dele chama Eurípides, Táguas Letreiros, um dos maiores de Brasília, mas você podia ir lá fazer a arte da sua fachada. Aí o diretor de arte dele, chama Anthony, depois foi gerente meu na outra empresa. Ele fazia a arte para mim do triedo, uma simulação, né, um mock-up, e eu peguei algumas empresas que estavam ali perto da região e já fiz a arte dele. Eu lembro até hoje, Supermercado Tóquio, SOS Pneus e Ricardo Eletro. Aí eu peguei lá, fazia o layout e falava, ó, tô montando um painel, é um triedro que gira. 2 faces estão locadas, só tem uma, e eu já fiz o layout para a tua. Como é descendo aqui, eu acho que tem tudo a ver com você. Aí se tu fechar o contrato comigo de 6 meses, 2.000 eu faço para você por 1.000. Por quê? Porque se eu juntasse 3 pagando 1.000, eu pagava a parcela do painel. Só que tão louco, cara, Deus, assim, é tão louco as coisas de Deus, porque, cara, naquela época não tinha nota fiscal, não tinha contrato, não sabia, eu era um menino, né, 20 anos de idade, 21. Os caras me davam 6 cheques, o que eu fazia? Ia na factory, antecipava os cheques e pagava o cheque, então, da empresa. E eu comecei a montar painel. Cheguei a ter 40 painéis em Brasília. Eu tinha uma empresa de painel. Então, eu tinha uma agência de publicidade que fazia birô de produção para várias pessoas e montei um painel. Então, eu tinha uma renda de aluguel muito alta, porque eu tinha muito painel. Eu tinha McDonald's como cliente, tinha as grandes concessionárias e comecei a montar painel. Sempre esse que girava? Hã? Sempre esse que girava 3? Então sempre esse que girava 3, comecei a montar triedro e frontlight. E aí aconteceu que em Brasília teve uma mudança de governo e o governo que entrou pediu para limpar a cidade. E eu perdi, na época, 80% dos painéis. Aí foi mais uma vez. Mais um tombo, consegui me reerguer com outros painéis. E aí a gente separou a sociedade, né? E aí nessa separação, o meu sócio ficou com os painéis, que era a única forma que eu tinha de pagar, teoricamente, o valuation da empresa, né? Que valuation que nada, né? A gente pensou num valor e vale isso. E aí eu fiquei com a agência de publicidade. E a agência até então não era agência. Aí eu falei, cara, eu preciso agora ser agência, porque o birô não dava tanto mais dinheiro, né? E aí a gente começou a buscar, eu comecei a buscar cliente, e eu lembro que o primeiro cliente que eu fiz uma PI, para quem não sabe, né, no mundo de hoje, chama pedido de inserção. É um documento que você faz para dar entrada na mídia. Então eu ia nas empresas e falava, cara, eu tive uma ideia de fazer um planejamento, a galera panfletando, vamos fazer uma propaganda na Record, não sei o quê. E aí a própria comercial da Record, né, chamada Baiana, hoje ela mora em Portugal, conheço ela, ela sabe dessa história. Eu falei assim, eu queria comprar uma mídia na Record. Aí ela falou assim, sim, me manda a API. Aí eu falei, cara, tu pode vir aqui para pegar a API? Porque eu nem sabia o que era. Aí quando ela chegou, eu falei, você se importa de me mostrar como que compra a API? Ela falou, como assim compra uma API? A API é um documento. Aí ela sentou do meu lado e fez a API. E ali a gente começou a história como agência mesmo, atendia as maiores contas da cidade. Né? A gente tem a agência até hoje, mas mudou muito o business, né? Do off pro on. Só um ponto assim, o que você vê? Qual que é a melhor característica do Ravi? Cara, ele se adapta muito rápido, cara. Pra mim, ele se adapta muito rápido. Não, isso sim. Mas ele é vendedor, mano. Ele vende. O tempo todo. Ele fecha, ele vende. Assim, cara, você tem uma empresa, vai fazer qualquer coisa. Qual que é o teu único desafio? Vender. Tem um investidor que eu conheço que ele fala o seguinte: dinheiro e porrada resolve qualquer problema. Se não resolveu, é porque não foi o suficiente. Entendeu? Então, assim, é isso. Você tem uma empresa, não importa. Você sabe vender? Vai dar certo. Eu acredito muito nisso, né? Tem muita gente que me pergunta assim, Ravel, se tu pudesse dar uma dica, qual é a dica? Eu falo, cara, tem que aprender a vender. Não tem jeito, porque tudo é venda. Né? Existem 2 tipos de vendedores. O que não sabe que é vendedor ainda e o que é vendedor. Só que quando você descobre isso facilita, né? E aí eu fui aprendendo armas para poder melhorar esse meu track record e falar, cara, existe uma previsibilidade. Aí lá atrás conheci um livro, né? Que acho que todo mundo das vendas leu, Predict Revenue, né? E o Wayne Ross, tu entrevistou ele até, né? E aí o Receita Previsível veio, aí vieram treinamentos, aí eu fui aprofundando muito isso, falei, cara, existe uma ciência nesse negócio. Mas eu acredito que, apesar de toda a experiência com vendas, em mim,
tem algo que eu sou um cara muito visionário, de olhar e eu consigo enxergar valor onde as pessoas às vezes não veem. Então eu tenho essa habilidade, com muita modéstia, de até ver em pessoas. Falar assim, meu irmão, teu ticket está muito barato. Eu posso falar para você, o cara que hoje é meu parceiro em fotografia, eu estava precisando fazer umas fotos ano passado, chama Fernando ele. E aí um colaborador nosso falou assim, cara, meu professor de fotografia, ele é muito bom pra fazer foto corporativa. E você precisa de uma foto corporativa. Porque eu comecei a palestrar muito e minhas fotos, eu precisava de uma foto mais, aquela foto Forbes, né? Vamos dizer assim. Aí ele falou, cara, ele vai te atender, o escritório dele é aqui no setor comercial sul. Eu falei, cara, eu só posso 8 horas da noite. Pra quem conhece Brasília, 8 horas da noite, setor comercial sul, é tipo o centro do Rio. Funciona durante o dia, de noite, Walking Dead. Perigosíssimo. Sério? Sério. Então, assim, nada contra o Rio, é lindo, né? Entenderam, né? Claro. Aí, cara, cheguei lá, liguei pra ele, falei, meu irmão, desce aqui na porta do prédio pra me pegar, velho, que aqui não dá pra descer, não. Meu irmão, quando eu subi, cheio de caixa, falei, cara, que estúdio é esse? Ele puxou uma... Falei, velho, que furada que eu me meti. Só que eu precisava dessa foto pro outro dia. Porque eu ia palestrar, acho que em Manaus, eu não sei nem aonde que era, e eu precisava dessa foto. Essa foto tinha que estar lá. Eu botei na cabeça que eu queria também, aí lascou tudo, né? Eu falei, aí quando ele fez a foto, a tela virada pra mim, né, pra eu ver o que ele fez, a hora que ele deu o primeiro clique que eu vi na tela, eu falei, esse cara é gênio. Eu falei, irmão, quanto que custa a tua foto? Que eu fui lá e ele falou assim, não, é o seguinte, cada foto minha aqui é 80, e aí, se você quiser uma a mais, é 30. Aí ele, eu falei, por que você vende assim? Ele falou, não, porque eu tenho uma técnica de vendas. Eu te vendo 3 fotos por 80, só que eu mostro todas as outras e cada mais é 30. Eu falei, irmão, se eu escolher 10 fotos aqui, é R$300. Se eu comprar as 3 que você me vendeu, é 240, 540. Eu peguei 3 horas, 4 horas do seu tempo, a gente bateu papo e eu gastei R$540. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Você tinha que ter uma foto a R$500. Só que sabe quando é que você vai vender uma foto pra mim nesse lugar? Nunca. Eu falei, cara, você vai sair desse lugar aqui amanhã. Eu conheci o cara no dia. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, existe algo na sua vida que você não está enxergando. Você é gênio. Ele, mas o aluguel, eu tenho medo. Eu falei, meu irmão, você quer quantos clientes para você sair daqui? Eu falei, essa semana que vem eu vou ter uma imersão chamada Infusão 4.0. E eu quero que você esteja nessa imersão fazendo foto dos meus alunos. E de lá você vai captar lead e vai fazer foto. E amanhã você vai estar no meu prédio. Eu vou te apresentar o síndico do meu prédio, que é um dos melhores prédios da região. E você vai alugar uma sala e eu vou te ajudar a pagar esse aluguel de qualquer jeito. Você vai sair daqui. No outro dia ele estava aqui no prédio. Hoje o estúdio dele é aqui e esse cara está seguramente fazendo pelo menos 100 vezes mais do que ele fazia e eu falei que ele tinha que corrigir o preço da foto dele. Então eu levei ele para o Mastermind, ele tirou foto de todos. Cara, e ali tem um gancho, né, cara? Porque eu sempre... Você já teve na nossa imersão, você sabe como é que é, né? Eu sou um cara muito técnico, né? Eu estudo muito, a gente analisa muito, né? E aí você vai pro Léo, é 3 vezes mais técnico do que eu. Só que o que eu percebi, cara, principalmente palestrando, o maior desafio que as pessoas têm não é o desafio de saber a técnica ou o método ou como fazer alguma coisa. Porque isso aí você joga no Google. Você quer aprender vendas? Se você estudar, em 2 semanas você sabe tudo que tem de vendas. Sabe tanto quanto eu. Qual que é o maior desafio das pessoas? Mentalidade. Por quê? As pessoas elas não acham que elas merecem, elas não acham que elas conseguem e não acham que elas podem. Por consequência, elas acabam vivendo uma vida de merda, com um resultado de merda, se esforçando pra caramba e cobrando muito pouco, quando na verdade é só uma chavinha. E qual foi 2 coisas que me desbloquearam muito. Primeiro, você que está ouvindo aí, que está bloqueado, que está achando que não vale, vá na tua cidade, no shopping de luxo da sua cidade. Procura uma loja de relógio, preferencialmente Rolex, se tiver uma Rolex. Vai lá e seja atendido. Você vai perceber 2 coisas. Primeiro, que o cara não vai te julgar, porque ele não sabe quanto você tem no bolso. Segundo, ele vai colocar um item na sua frente que tem um valor tão alto que você vai se perguntar como é que ele consegue cobrar esse valor por esse item que é apenas ferro e vidro, né? Então, isso aqui já é um primeiro desbloqueio, tá? O segundo desbloqueio é a tua capacidade de enxergar aonde você pode estar. Porque se você não vê, não tem como. Qualquer coisa, né? Tem um vídeo do Steve Jobs que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: tudo que está à sua volta nesse momento foi pensado por uma pessoa, muitas vezes, menos inteligente do que você. A única diferença é que elas viram 2 vezes. A primeira na cabeça e a segunda quando existiu. Então, assim, primeiro, tira essa crença de merecimento, porque na verdade você pode e você merece. E segundo, cara, reconfigura a tua visão para tu enxergar onde você pode chegar e para com essa vida de merda.
Cara, isso é fantástico estar falando. E aí eu vejo que eu tenho muito essa... Eu olho o valor nas coisas, sabe? E o Fernando, cara, ele tá voando como fotógrafo. Assim, como eu levei ele para dentro do Mastermind, a gente fez uma ação, que ele montou um mini estúdio. Já fica a dica para vocês. Ele fez uma foto corporativa, porque se você perguntar agora para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, se você perguntar, você tem uma foto corporativa top? De 10 pessoas, uma tem. Então, a maioria não tem. Eu dei foto para 63 pessoas. E é a foto que todos eles usam no WhatsApp. E todo mundo repostou, e todo mundo fez tudo. Não, e faz diferença. Teve até uma pessoa que estava no nosso evento, veio conversar comigo. Uma galera já mudou, né? Me mandou mensagem. Teve uma galera que mudou. Ela falou, cara, eu quero trabalhar com vocês. Aí eu conversei. Aí eu falei, cara, manda mensagem no WhatsApp. Cara, mandou mensagem no WhatsApp. Assim que eu vi a foto, eu falei, pô, perdeu toda a credibilidade. A foto é uma porcaria. O cara sem camisa, com um copo de cerveja na mão, sei lá. E aí, o Fernando, o que ele aconteceu? Desses 63 empresários que estão no nosso Mastermind, que são todos com significativamente faturamento grande, ele já vendeu foto corporativa para uns 20. Só que ele não fez uma venda, ele não fez 20 vendas, ele fez uma venda para um escritório de advocacia que tem 80 pessoas. Cara, esse cara te carrega no colo hoje em dia, né, cara? É um querido ele, cara. E assim, eu gosto de enxergar, eu gosto disso. E eu enxerguei valor nele que talvez ele não estava vendo. Então, não só nele, mas assim, eu acredito que é uma característica minha que eu sou empolgado, eu sou pilhado. Né? Enquanto Deus me der essa capacidade, eu sou assim. Então, a nossa imersão foi essa, cara. Eu sou pilhado e eu vejo as coisas acontecendo e eu imprimo energia. Eu acredito que eu sou muito bom vendedor e sou muito bom executor. Né? Eu não sou... as minhas coisas eu sou caprichoso. Mas eu não acredito que eu sou perfeccionista, não. Porque eu gosto de fazer. Né? Então, o meu perfil, sou influente total, dominante e colérico. Então, bom, deu que eu sou colérico, mas eu acho que sou mais sanguíneo que colérico. Então, eu tenho um poder de execução muito grande. E eu acredito que as pessoas, elas pecam muito na hora de vender o negócio dela. Primeiro ponto, que ela não acredita que ela é capaz de vender. Por isso que eu acredito que vendas é exatamente o que você falou, é mentalidade. E se no teu time de vendas o cara não acredita no produto, você precisa tirar ele de lá. Mas não é porque o cara é má pessoa, é porque você não conseguiu vender para ele o teu produto. Então, hoje, as nossas contratações, eu falo isso muito para meus mentorados. Você precisa vender a tua empresa para o cara. Porque do jeito que o mercado anda, se você querer só falar de salário e os benefícios, você não traz o cara. Você tem que vender literalmente um sonho. Então, hoje, o time que a gente tem construído, eu acredito que 85% do nosso time aqui está pelo sonho mesmo, de olhar e falar, cara, vocês estão construindo algo que eu quero estar junto. Cara, eu vou te falar uma coisa. Você falando assim desse desafio de vendas, cara, a parada que mais me irrita e que me deixa puto, mas puto de verdade, é vendedor com necessidade de aprovação. Empreendedor também, tá? Necessidade de aprovação. O que é? Parou o cliente na frente, ele quer agradar o cliente. Ele quer ser bonzinho com o cliente. Ele quer ser amiguinho com o cliente. Ele quer botar o cliente no colo. O cliente está preso dentro de uma visão míope do problema dele e da solução. Se você tentar agradar ele, você não vai conseguir gerar o desconforto necessário para fazer ele mudar. Então você que está ouvindo, que trabalha em vendas, para de tentar agradar o teu cliente. Você não está ajudando ele. Você precisa provocar, você precisa fazer o que você fez. Cara, olha aonde você está vendendo foto. Esse lugar aqui é uma merda. Você não está vendo que você não vai conseguir cobrar nada por isso. O que é isso? Provocação. No primeiro momento, provavelmente, ele ficou com raiva de você. Ele não gostou da informação que você deu. Quem esse cara é para entrar aqui e me falar que aonde eu tô não é bom? Né? De onde você veio? Né? Quem te deu a autorização para falar isso? Só que acontece, pelo fato de você ter provocado, ter mostrado para ele algo diferente, você mudou radicalmente a vida dele. Então, assim, o teu trabalho não é ser amiguinho do cliente nem ser aceito. Você tem que ser aceito pelos teus pais, pelos teus familiares. Quem está na tua frente, você tem que provocar e tirar essa pessoa do local que ela se encontra, senão ela não vai ter o resultado que ela merece. Exatamente. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Esse ponto de falar que você falou assim, o cara não gostou, né? E literalmente tudo na vida para crescer dói. A criança, quando está ali na mãe, quando ela nasce, para crescer dentro da barriga já dói para ambas as partes, não é desconfortável, né? Quando ela nasce, os ossos ali dói para crescer. Para tudo dói, né? Então, não, na adolescência, quando você cresce muito rápido, como é que fica teus ossos? Totalmente desconfortável, né? Então, assim, essa visão de que, cara, eu preciso crescer, mas vai doer um pouquinho, mas isso vai me fazer bem. Cara, na Bíblia, Jesus já dizia lá, né? Lá no final do livro de Mateus, ele diz, né? No mundo vocês vão ter aflição, mas, fica tranquilo, porque eu venci o mundo. Então, quando ele fala isso, se a gente for pegar a tradução real da parada, é o seguinte, vão ter dias mais nebulosos do que talvez com sol. Só que a maneira como você enxerga. Porque se você está passando por um período difícil, é a certeza que você está construindo algo que vai te trazer algum benefício. E a verdade, Thiago, eu falo assim, eu trabalho muito.
né? Mas graças a Deus eu tenho uma agenda muito elástica, então eu priorizo muito 5 pilares na minha vida. E todos eles me ajudam para eu poder ser um bom vendedor. Primeiro ponto é meu tempo priorizado de estudar e de oração. Então eu tenho 2, 3 horas por dia, isso na agenda. Segundo ponto, dormir bem. Não abro mão de dormir menos de 7 horas por dia. O sono, cara, existem conexões neurais que só podem ser feitas no sono e num sono bem feito, né? Terceiro ponto, me exercitar. Sou apaixonado por esporte, né? Fiz ano passado uma prova de Ironman em Florianópolis. Sou um cara que treino todos os dias. Recebi isso do meu pai, né, de berço. Então, treinar, terceiro ponto. Quarto ponto, cuidar bem da minha família. Para mim, isso é primordial. Isso que eu não negocio de forma alguma. E o quinto ponto é trabalhar bem, né? E trabalhar bem não significa só trabalhar muito, é trabalhar de forma inteligente. Foi um livro que mudou minha vida, do Greg McKeown, que é o Essencialismo. Esse livro me mostrou que é sobre fazer menos e meio feito do que fazer uma série de uma porção de coisas. E tudo isso tem a ver com mentalidade. Porque eu preciso estar bem comigo mesmo para imprimir pressão no meu dia a dia, né? Então, muita gente acha que virar à noite, se alimentar de hambúrguer, isso aí é o hype do Vale do Silício, se encher de Coca-Cola, é nada. Isso é uma porcaria. E você não consegue cuidar de outras pessoas se você não está bem. Então, quando eu olho, por exemplo, tirei 15 dias de férias agora, né? Fui para 3 locais diferentes. E olhando para minha família, para os meus filhos, eu olho e falo assim, vale a pena. Vale a pena você dar esse gás, sabe? Porque você vê sua família bem, você vê seus filhos estudando num lugar legal, fazendo esporte, você poder viajar para o exterior, você poder ter um carro legal, uma casa boa. Você olha e fala, cara, faz o trabalho. Como diz eu não sei se é do Joel J, né? Mas eu ouvi dele que assim, o trabalho duro devolve, né? E o vendedor, eu não conheço profissão que paga melhor do que vender, porque você faz o seu salário, né? Você tem um comissionamento e você vai aonde você quiser. Então eu vejo que... Cara, tem uma coisa que eu falo que às vezes a galera fica puta comigo. Só é pobre quem quer. Total. Você trabalha em vendas, você não está feliz com o teu resultado? Estuda um pouco mais. Liga um pouco mais. Acabou o dia, vou falar com mais 10 clientes. Acabou o dia, vou mandar 10 WhatsApp. Acabou o dia, vou mandar 10 propostas. Cara, não acredito nisso, Thiago. Eu sou pobre, não estou tendo resultado e eu não quero. Faz aqui uma aposta comigo, tá? Os próximos 10 dias você vai assumir um compromisso na tua agenda. Marca na tua agenda ou no teu Google Calendar, onde você quiser. Vou executar mais nos próximos 10 dias. No final do 10º dia, você pode me mandar uma mensagem, você me procura e fala, Thiago, estou tendo o mesmo resultado. Se tiver, meu irmão, eu te dou a grana que você quiser. Acabou. É pobre quem quer. E ponto final. E eu falo muito mais, muito além disso, né? Porque tem muito conteúdo gratuito na internet hoje. Você não precisa ter um MacBook, você pode assistir do seu celular. Então, se você para estudar, né, sobre comportamento humano, sobre alimentação, sobre sono, né, sobre modelagem, né? Então, eu te vi várias vezes na internet. E acredito muito na lei da atração, né? Sou fã de Napoleão Hill. Né? Quando eu li ali Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, a Lei do Triunfo. Lei do Triunfo. Eu acredito muito. Eu ficava vendo os vídeos e aí quando eu fiquei sabendo da tua imersão, né? Eu falei assim, cara, eu vou para a imersão e eu falei, eu vou comprar passagem para outro dia, quando acabar a imersão. Porque eu vou ficar lá que eu quero me conectar com ele, né? E aí eu comprei a passagem justamente para isso. Então minha esposa falou assim, Ravel, tu não existe, tu tem umas coisas na tua cabeça. E aí quando eu falei com o Léo, né? Eu falei, cara, eu vou estar aqui, tu quiser a gente pode encontrar. Ele, não, mas tu vai estar aqui até que hora? Eu falei, até o dia inteiro. A minha passagem só era no outro dia, né? Peguei o hotel ali na frente da Growth e falo isso abertamente para que as pessoas possam modelar isso também, né? Mas é até interessante tocar nisso, né? Você teve um posicionamento... Não, mas só um ponto antes de você falar isso. Você que está ouvindo esse podcast e não está satisfeito com o teu resultado, se sentiu incomodado com parte do que a gente falou, Imersão Growth Machine, tá? São 3 dias junto comigo e junto com o nosso time. Vai ter um link na descrição desse episódio, se você estiver ouvindo ele no Spotify, ou no primeiro comentário no YouTube. Agora só vai, irmão, se você decidiu ter uma vida incrível, porque senão eu vou te deixar com muito ódio, entendeu? E você vai sair com raiva. Agora, se você decidiu levar a tua empresa para outro patamar, aplica que a gente vai bater um papo. Desculpa. Então, eu ia comentar que a gente estava começando a imersão, né? Foi a segunda. Foi a segunda imersão que você Inclusive, foi. ele saiu, coitado, quase de cadeira de roda, né? Foi a segunda imersão, a gente fez dentro do nosso escritório. E a ideia do modelo era esse. A gente sempre trabalha com o modelo de MVP. Para quem não sabe, MVP é você construir um produto mínimo viável, gastando o menos possível e validando o modelo, né? A gente estava nesse processo ali. E foi interessante, eu acho que tinham mais ou menos 20 pessoas já nessa segunda edição. A primeira tinha 4, né? E você foi o único participante que não foi embora,
ficou lá, mandou mensagem e falou, cara, eu quero me conectar com esses caras. Não, e é simples. Você quer ter o resultado que ninguém tem? Faz o que ninguém está fazendo, né? Você quer ir mais longe do que a maioria? Executa mais do que a maioria. Agora, o que acontece, irmão? Não adianta você fazer igual todo mundo está fazendo e falar, não, comigo vai ser diferente. Isso é loucura, né? É você repetir a mesma coisa, né? E esperar um resultado diferente. E importante uma coisa para você, tá? Você gerou muito valor pra gente. E é de novo que eu falei em relação ao network. Porque network é antes de você pedir, você gerar. Cara, o que o Ravel fez? Primeiro, tua estrutura não tá legal. Deu feedback? Segundo, vocês não estão se apresentando bem. Terceiro, você não está se vestindo como alguém de sucesso. O que você viu que aconteceu nesses últimos... Não, transformação. O Instagram mudou. E aí eu falei assim, Léo, tu viu quanto a gente evoluiu? Por que acontece? E aí, de novo, a porra da zona de conforto ou de querer ser bonzinho e agradar. Você podia chegar para mim e falar... Mas tu sabe que tá bom, bichão. Na tua imersão, o que aconteceu com o Fernando foi o que eu te passei, o fotógrafo. Porque quando eu fui atrás de vocês para fazer a imersão, eu falei assim, ó, eu quero alguém técnico em vendas. Eu não quero alguém que fica falando que sabe vender. Motivação. Não. Eu não... Bate no peito. Isso aí quando... Bora! Vai subir em caco de vidro e vai vender mais. Então, quando eu tava buscando, eu falei, cara, eu quero alguém que seja cientista na parada. Então, eu falei, esses caras são bons no que ele faz. Primeiro porque biblioteca de anúncio, eu fiquei olhando um tempão, entrei em todos os funis, falei, meu irmão, os caras sabem fazer. Comprei o Growth 10X. O 10X, né? Eu mesmo fiz todas as objeções possíveis, pirracei pra cacete. Cara, o Patrick tava com muita raiva de você, cara. Né? E queria ver como vocês faziam recuperação, a promessa. Eu falei, cara, eles são diferentes. Então eu vou pra lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, não é possível que esse cara com esse conteúdo, né? O Léo, gênio, o teu time inteiro. Eu falei, cara, não, tá errado. Tá muito errado isso aqui. Tá muito errado. Tem muito nego fazendo buchitagem aí, cobrando o que estão cobrando, com 100 pessoas na sala. Tá errado. Eu falei, cara, eu preciso falar isso pra esse cara. Né? E a ideia foi do feedback, do sentimento de falar, não, o cara é gênio, os caras estão entregando aqui um negócio absurdo. Porque se o cara for naquela imersão, passar 3 dias lá com vocês, 2 dias, ou ele sai de lá e aplica na empresa dele e dobra faturamento, ou ele sai de lá e vende agora o que ele aprendeu. Das duas, ele dá ROI. Não tem mais o que fazer. Tipo assim, velho, eu não tenho um negócio. Beleza, eu vou lá, mas vou virar um cientista de vendas. Agora tem duas coisas. Primeiro, né? Eu sou da seguinte cultura. Não se importe com pequenos começos. Não deixe te incomodar o fato de recurso, porque realmente, cara, assim, a gente falou, velho, vamos começar sem investir nada. Né? A gente investiu, a primeira imersão a gente investiu nada. Né? E rendeu... Pra não falar que foi nada, foi R$1.000. R$1.000. Agora... Não, e a gente vendeu 100 mil. Pois é. Até abrindo um pouquinho esse número aí. Agora, aprenda rápido e não se incomode de começar pequeno, mas se incomode da tua evolução. E detalhe, tá? A última imersão que a gente fez, que a gente gastou muito, né? Mas gastamos muito, mas foi menos do que tudo que a gente fez sem gastar praticamente nada. Então, a gente já fez o caixa para poder fazer essa imersão, então não pode me dar desculpa de que você não tem dinheiro, de que você não pode, que você não sabe, porque dá para fazer. Cara, foi um desbloqueio bizarro. Não em mim, porque eu já sabia daquilo ali. Né? Eu também me desbloqueei em muitos aspectos. Mas no time, no Léo. O Léo, ele sempre trabalhou com um time que ele treina e forma. Mas aqui a gente tem um ponto também. Quando eu estava lá com vocês, eu abri boa parte da minha imersão. Sim. E eu falei, cara... Aí ele falou assim, ó, a gente vai fazer uma imersão... Eu fui lá em... E o Léo veio aqui. O Léo veio. Era outubro. Era outubro que eu vim. Eu fui lá. Final de outubro. Você veio pra cá em dezembro. Em dezembro você viu a minha. Aí eu falei assim, aí você falou o quê? Não, em janeiro a gente vai fazer a nossa. Isso. Aí eu falei assim, cara, em janeiro ele deve fazer lá no Rio, porque ele não tem esse poder de fogo todo aí não, esse não é brabo desse tanto também não. Quando vocês me mandaram em São Paulo, que já tava daquele jeito, que eu vi no Stories, eu falei, irmão, os caras são doentes. Não, sabe por quê? Eu me conectei, porque a gente aqui é assim. Cara, vocês viram o evento ontem para 800 pessoas? Cara, a gente fez aquilo ali, eu olhei ontem à noite, quando a ficha caiu para mim, eu falei, cara... A gente já fez o negócio acontecer. Mas por quê? Uma vontade de fazer acontecer. Então, assim, não existe desculpa só por recurso financeiro e também tem que ter a desculpa de, cara, tá perfeitinho. Meu irmão, é pegar e fazer. E, meu irmão, vocês fizeram na velocidade, porque eu tava de passagem comprada, infelizmente eu tive que desmarcar, mas eu queria muito ter ido para celebrar com vocês lá, porque
Da onde eu vim em outubro, porque vocês fizeram agora em São Paulo. É outra empresa. Uma velocidade que você... Porque vocês têm velocidade, negócio de automação como ninguém tem. Né? Inventamos automação que agora aperta a campainha, toca o telefone. Vocês têm uma velocidade para fazer isso que ninguém tem. E agora a velocidade de produção, e vocês entraram numa área que não... Produção de evento, né? É outra. Que eu não sabia nada. Cara, Não. então assim, isso também Não, é uma skill muito difícil de achar. É uma ambidestria. Estratégico e execução. E eu só fiquei preocupado que eu falei assim, Léo, né? Eu falei, Léo, tu viu quanto a gente evoluiu? Porque assim, cara, beleza, evoluímos, gastamos, mas, cara, eu perdi peso, mudei meu dress code, melhorei no palco, porque eu contratei também consultoria disso, entendeu? Então, assim, mano, pra gente continuar nessa velocidade de evolução. E outra parada, eu falei, a gente vai ser o maior. A gente não vai ser o maior porque a gente é inteligente, E teve uma coisa que porque a gente é brilhante. A gente vai ser o maior porque ninguém otimiza que nem a gente. A gente tá o tempo inteiro melhorando, achando 1%, achando meio. Vocês têm um time muito... O time tá muito bem montado, eu percebi de vocês. Né? O Léo aí nesse canal de aquisição, como diretor de aquisição de vocês, ele testa muita coisa. Tu também é alienígena, né, nas vendas, sabe muito de ferramenta, não se engarrancha com nada e trabalha, né? É porque, assim, tem muita gente atrás de atalho. É isso que me mata. Muita gente com, me dá um hack para eu fazer tal coisa. Bom, o hack desse negócio é sentar a bunda na cadeira e testar e fazer, chorar no dia que tiver que chorar, comemorar no dia que tiver que comemorar. Então, vocês são muito bons. É uma ambidestria, é raro. Cara, ser bom de estratégia e ser bom de execução. Geralmente o cara é muito bom de estratégia, mas na execução ele se engarrancha. Então vocês têm uma formação muito boa e de dado, né? Vocês são muito bons de dados, né? O que você ia falar? Não, eu ia falar que eu fiz vários benchmarks em dezembro ali, dezembro para outubro, novembro, dezembro. Cara, não sei nem quantos estados eu tava no Brasil. Eu não sei. Eu não consigo, de imersão que eu fui, anotando e tal, e conversando com os outros e vendo. Cara, aí o pessoal vendo lá, eu tava notando não só o que estava sendo falado, mas o que estava acontecendo no ambiente. Então foi por isso que a gente conseguiu também dar esse salto, né? Você foi lá, deu os feedbacks. Eu vi na sua imersão. Gostou da nossa? Gostei, cara. Tipo, eu vi o quanto que você trabalha para que as coisas rodem como tem que rodar, né? Eu vi o trabalho da equipe, observei. Cara, e aí aquilo já me deu... temos que melhorar nisso, né? E eu não dominava essa skill de eventos, né? Não, mas para isso aí, para quem faz o que você faz, agora você vai ser mole. Mas uma coisa que eu queria fechar um parênteses que eu abri, sobre eu ir até lá, né? Então eu comprei a imersão de vocês e falei para minha esposa, vou me conectar com eles, vou marcar a passagem. E aí eu acordei de manhã, um dia depois fui correr ali no Museu da Manhã, né? Tava treinando. E aí eu mandei uma mensagem pro Léo no meio da corrida, porque quando eu corro eu fico pilhadaço, né? Treinar para mim é muito isso. A corrida me traz muito isso, né? Eu também tenho isso. Dos três, né? Do natação, da bicicleta da corrida, a corrida me traz mais esses insights, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele, falou, se tu quiser, eu tô com o playbook aqui da apresentação, posso te mandar aí? Pô, eu tô aqui na frente da imersão. Ele, cara, hoje eu tô de home office, mas eu posso ir pra gente ver. Ele é muito, o Léo, ele é muito assim ele aproveitar a oportunidade. né? E ele dá credibilidade para as pessoas, porque assim, ele na posição que ele tá de um cara muito à frente do nosso tempo, né? Ele é interessante porque ele não se coloca com soberba. Então ele olha o material e fala, pô, que legal. Ele consegue contemplar ali contigo, né? E aí ele abriu, não, eu quero ir lá sim, tal, não sei o quê. Aí eu mandei uma foto pra minha esposa lá de dentro, né, da Growth. Aí ela falou assim, Ravel, tu não existe. Tu não existe. Aí eu falei, André, eu falei pra tu que eu ia sair de Brasília, eu não ia voltar sem falar com esses caras. Eu falei pra você que eu ia lá dentro. E assim foi contigo, e assim foi com vários outros nomes, né? O Theo Orozco estava aqui ontem na nossa imersão, foi dessa forma. Eu fui para uma imersão, então falo muito, né? Muita gente fala assim, em que eu invisto para ficar de rico? Cara, existe um ciclo da tua vida que você tem que investir no teu maior patrimônio, que é você. Né? Você tem que investir em se capacitar, em se conectar com as pessoas certas, você tem que investir na tua alimentação, você tem que investir na leitura, cara, estudar. Então, muita gente fica, eu vou investir em... Cara, eu não sei. Nos últimos 2 anos, eu, Ravel, particularmente, fora o meu time, eu investi mais de 300 mil reais em curso, em treinamento. E, às vezes, é um treinamento que eu falo, cara, eu vi muito disso. Mas a forma como é falado, às vezes, muda tudo aqui dentro. E a conexão que gera ali, né? É uma oportunidade você estar perto do expert, né? Então, eu falo que não existe nada melhor do que você estar no ambiente certo. A ambiência é muito isso. Tem a tão famosa frase que você é a média das pessoas que você é assim, pessoas que você anda.
Então a gente tem que escolher passar o dia nas mesas certas, ouvindo as coisas certas. A mente é treinável, né? O Gabriel Manzoni, que é meu mentor, falou isso ontem na imersão. A mente é treinável. Você treina a sua mente para ficar muito boa nisso. Então, hoje eu me rodeio o tempo inteiro de coisas que contribuem para o meu ecossistema, para a minha família, para os 5 pilares. Ou me aproxima do meu objetivo ou me distancia. Me distancio é não. Agora, sabe que, né, antes de eu começar a Growth, eu fui ser diretor de tecnologia, de vendas de uma empresa em São Paulo, né? E, cara, impeachment da Dilma, 2017, o caramba e tal, fui demitido, essa empresa era muito alavancada, não conseguiu capital, era um cara muito caro dentro da estrutura. Voltei para o Rio, acabei pegando, não era um emprego, mas era assim, eu tinha um part-time que eu fazia numa empresa, eu morava no Alto da Boa Vista, essa empresa ficava no Recreio não, no finalzinho da Barra da Tijuca. E era muito longe, cara, e ia ficar muito caro, e eu estava ganhando 1/4 do que eu ganhava em São Paulo, então eu tinha que ir de ônibus, né? Nada contra andar de ônibus, mas eu pegava o ônibus, o 233, na base da usina, para ir para o final da Barra. Então, assim, era um ônibus que chegava já lotado, né, lotado, não tinha ar-condicionado, uma parte da galera ia para a praia, né, e eu lá no meio. Mas, tipo assim, não era que eu estava ali no meio como alguém que estava num processo de crescimento, como alguém que tinha acostumado a só andar de executiva, voar o Brasil inteiro, cara, jantar nos melhores restaurantes, e eu voltei para aquele lugar. E um lugar que eu já tinha estado antes, né? E eu olhava aquelas pessoas assim e eu falava, velho, eu tô aqui, mas eu não sou daqui. Né? Não importa, tá com Deus quanto tempo eu vou ficar aqui. Mas o tempo que eu ficar aqui eu vou me desenvolver. Então, assim, cara, eu nunca li tanto. Eu nunca estudei tanto. E a galera no joguinho. E a galera... aquele lugar ali era... As pessoas trabalhavam para se habituar a ele, né? E aceitar aquela realidade. Eu não. Eu não reclamava e eu não questionava. Mas eu sabia que era algo temporal, que eu estava sendo preparado para alguma coisa muito maior. Entendeu? Então, assim, tá ruim a situação? Cara, você não tem o controle de quanto tempo você vai ficar nela. Agora você tem o controle de como você vai usar essa situação que você se encontra para forjar o teu próximo nível. E foi o que aconteceu. Em menos de 4 meses, pum, nasceu o Growth, pum, nasceu o conteúdo. E aqui estamos nós. Né? Não, e tu é frenético, né? Pra quem não conhece o Thiago... Cara, acorda cedo todo dia, exercício, Cara, não, tem post, tem que fazer... Leozão, e o desafio? E você vai entrar na onda do exercício esse ano ainda? Vou, com certeza. Amanhã. O Thiago aqui é uma inspiração. Amanhã. Cara, mas eu vou falar 2 coisas, assim, né? Todo dia eu posto, eu faço 2 posts todos os dias, né? E aí o João tava falando assim, pô, você tá criando uma comunidade. Eu aprendi isso num curso que eu fiz. Conhecimento. Investir no conhecimento. É a técnica de Pavlov. O que é o Pavlov? Botava os cachorros para comer. Antes dele servir a ração, ele tocava um sino. Né? E aí depois ele botava a ração. Ele repetiu isso durante muito tempo. O que ele percebeu? Que ao tocar o sino, os cachorros já começavam a salivar. Ele criou uma sugestão na pessoa. Então, isso é uma técnica de sugestionar as pessoas que me seguem. Só que eu não estou sugestionando elas para o mal. Estou fazendo para o bem. Eu faço 2 perguntas. Primeiro, já venceu hoje? Não tem opção não venci, não vou vencer. Só tem 2. Já ou vou vencer. Né? Ou vencendo agora. Ponto. Porque ou você já venceu, ou você vai vencer. E essa é uma provocação. E a segunda é a do menos motivação, mais disciplina. Se você depende de motivação para fazer alguma coisa, desculpa, você vai acordar um dia e você não vai ter motivação. Tá frito. Agora, se você cria disciplina, se você constrói hábito, não tem quem possa te parar. Cara, vou te falar, a gente saiu para jantar ontem. Meu irmão, eu acordei hoje, nenhuma vontade de correr, nenhuma vontade de malhar. Mas eu falei, não, cara. Não é a minha vontade que vai definir o que eu faço e o que eu não faço. O que define o que eu faço e o que eu não faço é a minha disciplina. E eu sei para onde eu estou indo. E eu sei o que eu preciso fazer. Ponto final. E o esporte, ele traz muito esse paralelo com o dia a dia do trabalho. Porque o que é empresa? Empresa resolveu algum problema. Né? Então, você resolve o problema de vendas. Né? Então, aí resolver algum problema. Eu resolvo o problema de gestão, de marketing e vendas do empresário. A gente resolve o problema. Então, a gente sai de casa para fazer o quê? Mexer com o problema dos outros. E o esporte, ele te coloca mais firme, né? Eu faço esporte desde pequeno, mas, por exemplo, o triatlon. Tava sábado. Sábado era simulado. Nadar, pedalar, correr. O treino começava 7 da manhã, parava 1 hora da tarde. Cara, quando eu tava na bicicleta, que tinha 3 horas de pedal, tinha um bug na cabeça, que você falou, cara, acabei de nadar 2.000. Irmão, pedalei 2 horas. O que eu tô fazendo em cima da bicicleta? Eu tinha que estar com a minha família. Eu tinha que estar comendo pizza, sei lá, alguma coisa. Dá um bug na cabeça e você fala assim, cara, eu preciso parar com isso aqui agora. A primeira vez que me deu isso era num treino aqui em Brasília chamado Poço Pedrão.
É muito difícil. Tem uma subida que chama Frita Miolos, beleza? Frita Miolos. E geralmente é muito bom você pedalar no pelotão, porque um vai motivando o outro. Só que o pelotão que eu pedalava, os caras eram muito melhor do que eu. E eu sempre fui muito afoito, né? Eu gosto de andar assim no outro ritmo mesmo. E a gente foi, bateu no Poço Pedrão, voltou. Na volta, eu desgarrei da roda. E para quem pedala sabe que quando você fica na roda, você poupa 20% a menos de watts. É porque bicicleta você mede a potência, né? Então você vai perdendo. E eu perdi o pelotão. Galera, vou falar para vocês. 2 metros de distância fora da roda, você pode dar o seu gás, que vai sair sangue pela boca, que você não chega. Dá desespero, você chora. Então eu dei todo o meu máximo na volta para conseguir encostar na roda, para dar um suspiro, que você pega o vácuo. E eu dei tudo. E não consegui chegar, os caras foram. E faltava 35 quilômetros ainda de pedal, de subida. Naquele dia, eu falei assim, quando chegar em casa, eu vendo essa porra dessa bicicleta. E nunca mais. E aí eu liguei pro Leandro, né? Que é meu amigo e sócio no projeto. E falei assim, Leandro, hoje me deu... Porque o Leandro é triatleta. O Leandro fez triatlo há muitos anos, né? Falei, Leandro, cara, hoje me deu vontade zero de triatlo, eu vou parar por aqui. Aí ele falou assim, deu aquele pânico de, putz, o que eu tô fazendo aqui? Foi ele, até o Ironman vai dar um 100. Aí você ficou pronto. E por quê? Porque isso é você treinar a mente. Então, cara, tu imagina, a gente nada no lago aqui em Brasília, né? Piscina e lago, mas a maioria das vezes é água aberta. A gente tem esse privilégio de nadar em águas abertas aqui. O treino de piscina, de lago é 6h15 da manhã. Mesmo com roupa de borracha, tinham vários dias que estava frio pra caramba. Eu falava, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Só que eu tinha uma meta, que era fazer o Ironman. E quando eu tava no Ironman, que eu sofri muito na corrida porque eu exagerei demais. Eu fiz tudo que o treinador pediu para não fazer. Eu me empolguei, né, e dei um tiro muito grande na corrida e quebrei com 9 quilômetros. Mas ali tinha todo um filme na minha cabeça. Eu tinha criado um programa de não desistir, porque eu falei, eu passei 2 anos treinando para isso aqui. E na vida empresarial, você vai ganhando uma faixa também, você vai ficando mais forte, mais parrudo, porque as porradas do dia a dia, você fala, cara, dessa aqui eu não passo. E se você passa, você fala, cara, existe um programa que roda, que eu vou fazer, mesmo quando não estiver motivado. Né? Então, eu acredito que o esporte ele te traz muito isso de você começar a se desafiar mais. Por isso que eu falo, se você está treinando, o treino está fácil, muda. Vai pro treino difícil. O Walid Ismail, conheci ele aqui em Brasília, né? E eu falei essa frase para ele, que essa frase me pega, que é assim, ó, tempo ruim o tempo todo. Né? O Walid, eu conheci ele no restaurante, eu falei, Walid, eu queria gravar essa tua frase comigo, né? E ele, meu irmão, tempo ruim o tempo todo, né? Que é guerra. Quando você tá ali naquele ritmo de guerra, na hora que tá na guerra, você tá mais suave, né? Eu acredito que o esporte ele traz isso para nossa mentalidade. Eu gosto muito de fazer esse paralelo do esporte e do trabalho. O Simon Sinek, ele fala muito sobre os Marines, né? Que é a tropa de elite do exército americano. Number one do mundo. Da Marinha Americana, que é como se fossem os fuzileiros navais brasileiros, né? Então, esses caras são os caras que, puta, vão para uma missão absurda, sei lá, resgatar alguém, ou, por exemplo, no caso lá do Bin Laden. São os caras que vão para um tipo de operação. Todo o treinamento deles é sempre o pior cenário possível. Então eles estão preparados para, irmão, chuva, frio, vento, tudo. Água. E o que acontece? Quando você se treina para o pior cenário possível, o que vier, irmão, é lucro, entendeu? Se for o cenário ideal, o cara voa. Se for o cenário péssimo, ele está preparado, porque ele já treinou no cenário péssimo. Eu acho que a gente tem que pensar nisso quando a gente está empreendendo, quando a gente tem um negócio. Seja o time, seja você como gestor. Velho, treina num cenário hostil. Porque tu vai pegar um cenário bom e tu vai voar. Vai voar. Esse precisa ser o jogo. E a parada que tem, assim, que é mais importante pra mim em relação ao treino, não tô falando de estética, não tô falando de saúde. Saúde também, mas, cara, velho, você produz uma dopamina quando você termina de treinar, quando você acaba, que você chega suado, mas é suado, e você toma um banho frio. Cara, tu tá pronto pra qualquer coisa, não é, cara? E essa energia que te carrega... É absurdo, né? Cara, é outro dia, entendeu? É pra tudo, pra mente, pra alimentação, você começa a comer diferente. Eu tenho lido muito sobre a questão da alimentação, do autocuidado, do sono, né? O próprio livro Essencialismo, né? Ele fala muito sobre... Tem um estudo que foi feito com... Tem um estudo que foi feito com os melhores violonistas do mundo, e era o Pareto do Pareto do Pareto, porque pegaram os 200 melhores. E dentro dos 200 melhores, eles queriam saber quem eram os melhores. E os melhores, eles descobriram que eram os caras que mais estudavam do que praticavam. E aí eles foram entender quem eram os melhores dos que estudavam. E os que mais estudavam eram os que dormiam mais. Caraca. Porque o sono, é aquilo que eu falei, ele faz conexões neurais que é impossível você fazer em tempo de cansaço. Então, como que eu faço para estudar mais? Você tem que dormir bem.
E para dormir bem, você tem que comer bem, porque se você come mal, atrapalha o teu sono até. Parece muita viagem, né? Mas não é. É real. Então, quando você leva... Por exemplo, eu tô gravando aqui agora, eu tô em jejum. Eu comi a última vez ontem, era 9h30 da noite. Então, já são 1h30 da tarde. Não sei, vou fazer conta rápida aqui não. Mas são mais de 15 horas, eu acredito. Então, essa questão de você cuidar de alta performance, para mim é isso. Você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que cuidar de você, você tem que se amar. Né? A gente não consegue dar para os outros aquilo que a gente não tem. Então, eu preciso ser uma máquina. Para mim, alta performance é, de fato, você ficar igual o Rambo mesmo. Você tem que ficar pronto para a guerra. E aí, o resultado reflete na empresa, nos colaboradores. Cara, cultura... Eu falo, né? O profeta Oséias... Você falando isso me lembrou uma coisa que eu li outro dia, né? Provavelmente muitas pessoas não sabem. Mas tem algumas pesquisas que correlacionam que o colaborador, por se espelhar muito no líder, ele espera que o líder reflita isso hoje, inclusive em redes sociais. Sim. Eu acho que era 75% dos colaboradores esperam que o líder compartilhe mais o que ele faz, o dia a dia, rotina, abertamente, né? Para que ele consiga ver e se inspirar. Aqui na empresa, eu posso afirmar para vocês, 75% a 80% malham diariamente e se alimentam bem, porque eles veem isso em mim. Então, eles querem repetir esse padrão. A gente brinca muito isso aqui o tempo inteiro, né? Então, os 3 pilares que a gente prega na nossa vida, na minha vida e dentro da empresa é o STF, né? Saúde, trabalho e família. Animal, cara. E só uma coisa, tá? Para você que tá buscando um nível mais alto dentro do teu negócio, tá querendo ter mais profissionalização, tá? A gente fechou uma parceria muito bacana com a Zorro, que fornece tecnologia de ponta para pequenas e médias empresas. Cara, o Zorro CRM, um dos melhores CRMs que você pode ver, um valor muito acessível. Vamos deixar até um link aqui com uma condição especial, tanto na descrição do episódio, quanto na descrição lá do YouTube. Tá? E outra coisa, separei um presente para você, tá? Independente de você estar assistindo isso no YouTube ou no Instagram, tira uma foto da tela ou tira um print da tela, vai lá no Instagram, joga no Instagram, @thiago.gm, @ravel com 2 L's, Nava e Leonardo.alexandre.se. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente meu, já tá lá criadinho, vai chegar direto na tua caixa de mensagem, faz isso. Cara, uma dica. Uma coisa que me impressiona muito em você, e você já deu várias pistas em relação a isso, é o teu network, né? O teu relacionamento. E tanto o fato de você valorizar, quanto o fato de você conseguir sentar com pessoas que são, cara, muito brabas. Que dica você daria para quem quer trabalhar melhor a sua rede de contato ou se conectar mais com empreendedores ou empresários que estão num nível mais alto ou que são referência? É interessante porque... Eu nunca, muitos dos meus relacionamentos eu não fiz de forma intencional. Hoje eu posso falar para você que eu faço com muita intencionalidade. Mas eu acredito que os valores que eu carrego, eles me conectaram com essas pessoas, que é transparência. Eu não fico fazendo... Quando eu quero me conectar com a pessoa, eu primeiro faço aquilo que você falou. Eu não fico pedindo nada. Eu não quero extrair da pessoa alguma coisa como se eu parecesse apenas um interesseiro no negócio do cara. Eu chego e me mostro ali à disposição. Eu acredito que a maior arma do network significa servir. E aí tem uma passagem na Bíblia que diz que quando você é fiel no pouco, no muito ele te coloca. Se você aprende a servir o cara, independente dele ser grande ou brabo ou não, Deus vai te colocar para servir um cara brabo. E o cara brabo, um dia, ele vai te servir também. Então, a maior chave é você ter um coração puro para servir. Então, eu servi e sirvo até hoje, muita gente pequena aos olhos do mundo, né? E muita gente grande. E minha transparência. Quando você tem um network intencional, você tem que ser transparente. Você não pode ter joguinho para tentar tirar alguma coisa daquela pessoa. Então, eu acredito que o network ele tem que ser verdadeiro e intencional. Então, do tipo, Thiago, eu quero me conectar com você por isso. Né? Mas antes disso, eu falei que eu tinha algo de valor para você. E aí eu fui intencional. Eu não fiquei dando volta para... Então, é literalmente a mensagem do bom dia. Alguém um bom dia para mim, beleza, eu tenho um bom dia, né? O WhatsApp está lotado, então bom dia, tudo bem? Estou precisando falar com você para resolver isso. Cara, se o cara quiser resolver, ele vai resolver com você. Então, intencionalidade com verdade. Essas são as 2 grandes armas do bom network. E aí, obviamente, o ambiente onde você anda fala muito de você. Então, se você tem e pode malhar numa academia interessante, onde tem gente que tem gente que tem um poder aquisitivo alto, vá para lá.
Então, se você pode treinar jiu-jitsu onde tem uma galera legal, vá para essa equipe de jiu-jitsu, né? Sem ser creonte, né? Não pode trocar, né? Na mesma bandeira, mas em outra região. Então, eu acredito que os locais onde você se põe, vai te abrir muitas portas. E aí vale, talvez, a maior chave. Falar nunca é maior do que fazer. Se você disse que vai entregar algo para alguém, entregue com excelência. Né? Então, faça tudo com excelência, porque senão você pode ter o melhor network do mundo. Se aquele cara se aproximar de você e ver que você não é aquilo que você falou, meu irmão, esquece. Não, e aí tem uma chave muito bacana do que você falou, que é o seguinte, vendedor bom ou empreendedor com visão de futuro, todo lugar que ele vai, ele está vendendo. Ele vai para academia, ele está vendendo, ele vai para o clube, ele está vendendo, ele está no avião, ele está vendendo, na fila do supermercado, ele está vendendo. Né? Por quê? Porque você tem que passar a focar a tua atenção na oportunidade. Total. E se você tá, né? E aí, assim, eu não... Cara, pagar uma academia cara não é um custo, é um investimento. Total. Ah, pô, mas Bodytech custa muito caro. Irmão, pode ser que você se conecte com 2 pessoas ali que vai te dar uma vendinha que já paga 2 anos de Bodytech. Ou então, assim, você pode estar se conectando com o próximo investidor da sua empresa. ou teu próximo sócio. Né? Então, assim, não vem com a desculpinha de que é caro. Não. Caro é não ter resultado, caro é não ter network. Isso é caro, tá? Isso é caro. Então, assim, se provoque a estar em lugares onde você vai conseguir encontrar oportunidades e não olha para o investimento que proporciona essa oportunidade como algo caro. É isso, para conta. Valeu, obrigado, tamo junto, gratidão. Valeu!